Ela não tinha nada. Mesmo assim, arriscou tudo para salvar um estranho, e o destino respondeu de um jeito inesperado. Se você está vendo esta história, com certeza não é por acaso, e talvez você não me veja mais. Então, comente de qual cidade você me assiste, e se inscreve no canal para me dar uma força. Tem coisa que a gente carrega no peito feito pedra, no fundo de um rio. Não afunda de vez, não flutua. Só fica ali, pesada, rolando devagar com a correnteza, raspando no fundo do leito, como um aviso de que ainda está lá, que não foi embora, que talvez nunca vá. Meu nome é Ana das Dores. Mas aqui no Brejão do Meio, todo mundo me chama de Aninha desde que eu era menina de trança e pé no chão. Sou viúva há 7 anos, mãe de 2 filhos que Deus levou antes dos 10, um pela febre, outro pelo rio cheio de março. E sobrevivi a essas perdas do jeito que a gente sobrevive quando não tem escolha, botando um pé na frente do outro todo dia, sem perguntar se vale a pena. Quando meu Benedito morreu, o médico disse que foi o coração. Eu sabia que foi a tristeza, porque Benedito era daqueles homens que sentiam tudo demais e falavam de menos. Homem de campo assim não tem como desabafar. Engole, engole, engole. Até um dia o peito não aguentar mais. Fiquei com a terra. Uns 42 alqueires de caatinga misturada com cerrado, lá na divisa do Maranhão com o Piauí, onde o sol não pede licença e a sombra é mercadoria rara. Tinha um pequeno roçado de mandioca, 3 vacas magrelas, um cavalo velho chamado Sansão, que eu montava mais por companhia do que por utilidade, e uma casa de adobe com telhado de barro, que quando chovia forte eu ouvia o gotejamento como uma música triste que eu já sabia de cor. A vida lá era isso: acordar antes do galo, acender o fogareiro com gravetos secos, fazer o café ralo, porque o café bom fica para visita, e visita raramente aparecia. Tirar leite das vacas no frio da madrugada, com as mãos dormentes e os joelhos doendo daquele jeito que ninguém que nunca dobrou sobre a terra por décadas consegue entender de verdade. Depois o roçado, depois a cerca, depois o sol alto que pesa como uma lona quente sobre os ombros. E no fim do dia, sentar no batente da porta e olhar o pôr do sol pintar o céu de laranja e roxo, que lá no cerrado o céu faz isso, vira uma aquarela rasgada, e pensar nos que se foram, no Benedito, nos meninos, na promessa que fiz para minha mãe quando ela estava de cama, antes de fechar os olhos para sempre, que eu cuidaria da terra como ela tinha me ensinado, que eu não deixaria a terra virar pó. Promessa cumprida, mas cumprida às custas de mim mesma. Eu tinha virado a terra. Naquele ano de 2019, a seca tinha chegado mais cedo e ficado mais tempo do que devia. O capim amarelou ainda em junho. O riacho que cortava a propriedade secou até virar só uma linha de pedra e lama rachada. E eu precisava buscar água no poço comunitário a quase 2 quilômetros, carregando lata na cabeça como aprendi a fazer quando tinha 12 anos e como nunca imaginei que estaria fazendo com 58. Foi num desses dias de busca, numa tarde de agosto, com o calor como brasa viva, que o destino resolveu me encontrar. Eu tinha ido buscar lenha no fundo do Pasto dos Fundos, aquele canto da propriedade que eu mal frequentava, porque ficava perto da divisa, com a terra abandonada do velho Romualdo, que morreu sem herdeiro e sem testamento, e a terra ficou encalhada na justiça há mais de 15 anos, tomada pelo mato. Tinha cipó do meu tamanho lá dentro. Tinha árvore centenária com raiz que rompia o chão como dedo de gigante. E tinha silêncio de um jeito que dói. Aquele silêncio que não é paz, é ausência. Eu carregava o feixe de galhos no ombro. O suor escorria pelo pescoço e sumia dentro da blusa. Meu chapéu de palha estava tão velho que mais atrapalhava do que protegia. E eu caminhava feito quem sabe aonde vai, com a cabeça baixa, pensando no nada. Ou no tudo, que às vezes é a mesma coisa. Foi quando ouvi uma coisa pequena, fina. Quase nada, parei. O feixe de lenha escorregou do ombro e caiu na terra seca com um baque surdo.
Meu coração deu um tranco. O vento passou. O capim balançou. Os grilos continuaram seu canto entrecortado. E então veio de novo. E corro. Não era o vento. Não era bicho. Era a voz humana, sufocada, vinda debaixo da terra. Senti minha nuca arrepiar. Não de medo sobrenatural. Eu sou mulher de fé, mas sou mulher prática também. Arrepiei porque aquilo não fazia sentido. E coisa que não faz sentido no meio do mato, no fim de tarde, com o sol já descendo, tem que ser encarada com cuidado. Atravessei a cerca velha da divisa, afastando os galhos de jurema com o antebraço. Os espinhos arranharam. Não liguei. Fui seguindo o som, ou a memória do som, porque ele tinha parado e eu não sabia mais se estava indo na direção certa. Então vi uma abertura circular no chão, coberta pela metade com tábuas podres e mato crescido por cima. Antiga, daquelas que os fazendeiros de antigamente cavavam fundo para ter água no período da seca e que depois eram esquecidas quando a família ia embora ou morria. O poço do velho Romualdo. Eu sabia que existia. Todo mundo sabia, mas ninguém passava por ali. Me aproximei devagar, testando o chão com o pé antes de dar cada passo, porque terra de beira de poço é traiçoeira. Parece firme, mas pode ceder. Me ajoelhei na borda. Afastei as tábuas com as mãos. Olhei para dentro. Era escuro. Cheirava a terra úmida e mofo velho e algo que eu não conseguia nomear. Algo que me fez engolir em seco. Tem alguém? Chamei. Silêncio por 3 segundos que pareceram 3 horas. E então, aqui, a voz saiu arranhada. Mal tinha ar. Tô aqui. Meu estômago apertou. Porque agora eu via. Lá no fundo, uns 6, 7 metros abaixo, na escuridão úmida, havia uma forma humana, deitada de lado. Imóvel do pescoço para baixo, mas com o rosto virado para cima, os olhos piscando devagar, como quem está lutando contra o desmaio. Um homem, vivo, por enquanto. Me levantei, olhei ao redor. Não havia ninguém, nenhuma casa visível, nenhuma estrada de chão próxima. Só o mato, o céu começando a escurecer nas bordas, e eu, só eu. Sentei na beira do poço e deixei o peso daquilo pousar em mim por um momento. Sabia o que tinha que fazer. Sabia também o que significava fazer. E coloquei as mãos no rosto, fechei os olhos e rezei a oração mais curta e mais honesta da minha vida. Me dá força, meu Deus, porque eu não tenho mais. Mas se o Senhor tiver alguma sobrando, empresta para mim agora. Abri os olhos. O céu estava virando cobre e eu me levantei. Aguenta aí, moço, eu vou te tirar. Tem coragem que nasce do medo. Não é a coragem bonita dos filmes, não é aquela que a gente vê no rosto de herói que não treme. É a outra, a feia. A que vem com mão suando, joelho bambo e vontade de correr na mesma proporção da vontade de ficar. É essa que eu conheço. É essa que me criou. Fiquei uns 2 minutos parada ali, olhando para o poço, fazendo conta no cabeça. Conta de sobrevivência, conta de possibilidade, conta de risco. Não tinha corda. Não tinha ninguém para chamar. O vizinho mais próximo, seu Antônio Barros, morava a quase 3 quilômetros e com 72 anos nas costas e um joelho operado, não seria ele que ia me ajudar a içar um homem do fundo da terra. Não tinha telefone com sinal. Lá no fundo do Pasto dos Fundos, o sinal some feito fumaça. Tinha tentado uma vez ligar para o meu sobrinho Gilmar quando a vaca tinha caído no barranco e o aparelho não achou rede nenhuma. O que eu tinha era o que sempre tive: as mãos, a cabeça e o que a vida de roça ensina sem cobrar mensalidade. Voltei correndo até a cerca da minha propriedade. Correndo do jeito que mulher de 58 anos corre quando não tem escolha, que é mais um trote sofrido do que corrida de verdade, com o quadril doendo e a respiração saindo pela boca. Fui até o galpão velho, onde guardava ferramenta, arreio quebrado, pedaço de lona, resto de arame. Olhei tudo com o olho de quem está resolvendo o problema, não de quem está com medo. Peguei a corda de sisal que usava para amarrar fardo de capim.
uns 8 metros, grossa, mas com 2 pontos desgastados que eu tinha prometido a mim mesma que trocaria logo e nunca troquei. Peguei a corda mais fina do arreio do Sansão, um pedaço de corrente de ferro que estava jogada num canto, 2 metros de cano de PVC que eu nunca soube para que servia, mas que estava lá desde o tempo do Benedito. Juntei tudo e voltei correndo. O céu estava ficando mais escuro nas bordas. Não tinha muito tempo. Na beira do poço, trabalhei rápido. Amarrei as cordas uma na outra com um nó de arrochador, aquele que meu pai me ensinou quando eu tinha uns 10 anos e que nunca esqueci, porque pai de roça ensina nó como ensina oração, repetindo até entrar na memória dos dedos. Amarrei a corrente na extremidade que ficaria para baixo, para dar peso e rigidez. Testei, puxando com as 2 mãos, com força, jogando o corpo para trás. A emenda cedeu um tris. Desfiz, refiz, mais firme. Testei de novo, segurou. Amarrei a outra ponta num pé de angico grosso que nascia a uns 2 metros da borda. Aqueles angicos de raiz funda que o próprio capeta não arranca. Dei 3 voltas e 2 nós. Sacudi. Não mexeu. Então me debrucei de novo no poço. Moço, você me ouve? A voz veio mais fraca do que antes. Isso me apressou o coração. Ouço. Vou descer. Você consegue me ajudar a te amarrar quando eu chegar? Uma pausa longa. Longa demais. Não sei. Não era a resposta que eu queria, mas era honesta. E com honestidade a gente trabalha. Tudo bem, falei. Eu me viro e comecei a descer. Tem coisas que o corpo faz que a mente não autorizaria se fosse consultada antes. Descer naquele poço foi uma delas. Segurei a corda com as 2 mãos, dei as costas para a abertura e fui me abaixando devagar, com os pés contra a parede de pedra e barro úmido. O cheiro subiu de uma vez. Mofo, terra encharcada, algo orgânico que eu prefiro não nomear. O frescor bateu no rosto, aquele frescor de coisa fechada que não é refrescante, é sufocante. Fui descendo, a parede rangia, não a corda, a parede. O barro ressecado na superfície, mas encharcado por baixo, aquela combinação traiçoeira que faz a terra parecer firme até o momento que não é mais. Pedrinhas e torrões iam se soltando onde eu pisava e caindo lá embaixo com um baque mole e úmido. Não olhei para baixo, olhei para cima, vi o círculo de céu cor de cobre diminuindo conforme eu descia, ficando menor, ficando mais distante, e pensei num lampejo que não devia ter pensado. Se eu cair aqui dentro, ninguém vai saber onde estou até amanhã. Talvez depois de amanhã. Expulsei o pensamento. Continuei descendo. Quando meus pés tocaram o fundo, precisei de um segundo para me acostumar com a escuridão. Os olhos foram ajustando devagar, como fazem, e fui vendo. O homem estava encostado na parede curva do poço, sentado de lado, a perna direita numa posição que não era a posição de quem escolheu assim. Estava torta, fraturada, eu concluí, sem precisar de médico para confirmar. Vi osso quebrado em animal bastante na minha vida para reconhecer o ângulo errado. As roupas eram de tecido fino, escuro, completamente encharcadas de lama e de sangue seco na altura da cabeça, onde tinha um corte feio que já estava coagulando, mas que evidentemente tinha sangrado muito. Era homem de cidade, ou de fazenda rica, que é diferente de fazenda pobre, tanto quanto palácio é diferente de casa de adobe. Botas de couro legítimo, o tipo que custa o que eu não ganho em 3 meses. Relógio no pulso, simples, mas de marca que eu não conhecia. Mãos que nunca cavaram terra. Rosto anguloso, de uns 50 e poucos anos, com barba de 2, 3 dias, mas naquele momento, no fundo daquele poço, ele não era homem rico nem homem pobre. Era só um ser humano precisando de ajuda, e eu era o único ser humano disponível. Você se chama como? Perguntei, me abaixando ao lado dele. Perguntei não porque precisava saber. Perguntei para ver se ele estava consciente o suficiente para responder. Ele me olhou. Os olhos eram escuros, com uma expressão que eu só posso descrever como alguém que passou da dor física para algum lugar além da dor física.
Aquele lugar quieto e perigoso, onde as pessoas às vezes decidem que não vale mais lutar. Conhecia aquele lugar. Tinha morado lá um tempo, depois que perdi o segundo filho. Augusto, ele disse, com esforço. Augusto, tá bem, eu sou Aninha. Vou te tirar daqui, mas você vai ter que me ajudar um pouco, tá? Não muito, só um pouco. Ele fechou os olhos. Bem, tô cansado. Eu sei, disse. E disse de um jeito que não era só palavra. Era reconhecimento. Eu sei que tá cansado, mas cansaço não é hora de parar. Cansaço é hora de ir devagar. Trabalhei rápido. Passei a corda pela cintura dele, dei volta pelo tórax, amarrei nas costas com o nó mais firme que sabia fazer. Testei, puxei, testei de novo. A perna fraturada ia ser o problema maior. Qualquer movimento ia doer, e dor em pessoa exausta pode fazer ela desmaiar, e pessoa desmaiada no fundo de um poço de 7 metros é catástrofe. Quando eu puxar, você vai sentir dor. Avisei sem suavizar. Muita dor, provavelmente. Você precisa não gritar. Não porque eu me importo com o barulho, mas porque se você gastar o ar gritando, você vai desmaiar. E se você desmaiar, fica mais difícil para nós dois. Entendeu? Ele abriu os olhos. Me olhou de um jeito diferente agora. Não sei bem descrever. Era como se ele estivesse me vendo pela primeira vez. De verdade. Entendi. Bom, lá em cima, você segura a borda com as mãos. O resto eu faço. Confia em mim. Foi a coisa mais ousada que eu disse na vida. Pedir confiança de um estranho no fundo de um poço. Mas às vezes, a ousadia é o que separa os vivos dos mortos. Comecei a subir primeiro, puxando a corda que estava amarrada nele enquanto subia, tentando tomar o peso gradualmente. A corda de sisal cortou as palmas das minhas mãos como faca de serrinha. Senti, ignorei, continuei. E então aconteceu o que eu temia desde o começo. Um estalo, seco, alto, vindo de cima. Olhei para cima a tempo de ver a borda do poço, onde a terra estava mais ressecada e fragilizada, ceder de um lado. Uma placa inteira de barro e pedra se desprendeu e caiu, passando por mim como uma onda de escuridão e batendo no fundo com um barulho que fez o poço inteiro vibrar. A corda sacudiu com violência. Eu escorreguei. Os pés perderam a parede. Por um momento que durou uma eternidade, não havia nada, nem chão, nem parede, nem certeza de nada. Só o vazio e o peso da corda cortando as palmas abertas. Meu corpo bateu de volta na parede. Os dedos seguraram. A dor subiu pelos braços como fogo. Fiquei imóvel por 3 respirações. Contei. 1, 2, 3. Não porque aprendi isso em algum livro. Aprendi porque quando o Benedito morreu e eu senti que ia afundar no chão da cozinha, minha mãe me disse, conta até 3, filha. O mundo não acaba em 3. Não acabou. Olhei para baixo. Augusto estava ali ainda, suspenso a uns 2 metros do fundo, rodando levemente na corda, com os olhos fechados, mas respirando. Eu via o peito subir e descer. Olhei para cima. O círculo de céu estava agora parcialmente bloqueado pela terra que tinha desmoronado na borda, mas ainda havia saída. Ainda havia espaço. Ainda havia como. Não hoje, disse em voz alta, para mim mesma, para o poço, para o céu, para qualquer coisa que estivesse ouvindo. Hoje não! E puxei. Puxei com as mãos abertas e sangrando. Puxei com os braços que já não tinham reserva de força. Puxei com a raiva da seca, e com o luto dos filhos, e com a saudade do Benedito, e com tudo que eu nunca consegui gritar em voz alta, porque mulher da roça não grita. Engole, segura, continua. Puxei tudo aquilo para cima, centímetro por centímetro, perna por perna, respiração por respiração, até que as mãos de Augusto, tremendo quase sem controle, alcançaram a borda do poço. Até que os dedos dele se agarraram na terra firme. Até que eu, com o último resto do que eu tinha, empurrei por baixo e ele rolou para fora, caindo de lado no capim seco. Eu saí atrás e fiquei de joelhos no chão, sem ar, sem força, com as palmas das mãos abertas e vermelhas, manchando a terra de sangue.
O céu estava quase escuro. A primeira estrela já aparecia lá no alto, tímida, como quem não quer incomodar. Olhei para o homem ao meu lado. Ele respirava. Os olhos fechados, o rosto sujo, a perna torcida. Mas o peito subia, descia, subia, vivo. Fechei os olhos e fiquei assim por um tempo que não sei medir. Depois me levantei, porque no campo, quando o trabalho não acabou, o corpo levanta mesmo sem pedir permissão à alma. E o trabalho não tinha acabado. Sansão estava amarrado perto do galpão. O velho cavalo me olhou com aquela cara de quem sabe que quando a dona aparece com pressa e sem falar nada, algo grave aconteceu. Peguei o arreio sem dizer nada. Voltei até Augusto. Com dificuldade enorme, dele por causa da dor, minha por causa da exaustão. Consegui colocá-lo atravessado no lombo do cavalo, a barriga sobre a crina, feito carga, que era a única maneira viável. Caminhamos devagar pela escuridão que chegava. Eu guiando Sansão pelo freio, Augusto desmaiado sobre o lombo, os grilos cantando como se o mundo fosse normal. E eu, com as mãos doendo e o coração ainda acelerado, pensando numa coisa que não conseguia tirar da cabeça. Aquela expressão nos olhos dele quando eu perguntei o nome, aquele lugar quieto e perigoso que eu reconheci. "Tô cansado", ele tinha dito, e eu sabia no osso, sabia do jeito que só sabe quem já esteve lá, que ele não estava falando só do poço. Tem noite que é só escuridão, e tem noite que é confissão. Essa foi das segundas. Cheguei em casa com Augusto ainda desmaiado no lombo do Sansão, e o primeiro problema foi tirar ele do cavalo sem deixar a perna fraturada bater em nada. Fiz isso sozinha, no escuro, com um lampião de querosene pendurado no gancho da varanda que meu Benedito colocou ali em 1987 e que nunca tirei porque era uma das últimas coisas que ele tinha pregado com as próprias mãos. Não foi elegante, não foi indolor para nenhum dos dois, mas consegui. Arrastei ele até o colchão que ficava no quarto de hóspede, que era um eufemismo bonito para chamar o único cômodo da casa, além da cozinha e do meu próprio quarto. Uma salinha de uns 9 metros quadrados, com parede de adobe, caiada de branco, chão de terra batida e uma janela pequena coberta com saco de estopa que servia de cortina. Coloquei ele ali. Depois fui acender o fogão. A casa era pobre. Não tenho vergonha de dizer, nunca tive. Pobreza não é defeito de caráter, é circunstância. O que a gente faz dentro da circunstância é que revela quem é. O telhado tinha 3 pontos onde a telha estava quebrada, e quando a chuva vinha forte, eu colocava bacias no chão e ficava ouvindo-o pingar como quem ouve música. Não porque era bonito, mas porque era familiar. E familiar tem um conforto que o bonito nem sempre tem. A cozinha era o coração da casa. Fogão de lenha, panela preta de ferro que herdei da minha mãe, que herdou da dela, com a tampa que não encaixava mais direito e um fundo que eu limpava toda sexta-feira com cinza e sal grosso. Na parede, um oratório pequeno com Nossa Senhora Aparecida, São Francisco e uma foto desbotada do Benedito no dia do nosso casamento, de terno emprestado, sorrindo daquele jeito que ele sorria quando estava nervoso, com a boca fechada e os olhos arregalados. Aquela foto era o primeiro lugar que eu olhava de manhã e o último lugar que eu olhava de noite. Fervi água na panela grande. Rasguei um pedaço do lençol mais velho que eu tinha. Não era o último, mas era o segundo do último, e isso já era sacrifício suficiente para a noite. Fiz cataplasma de arnica com folha de erva baleeira que eu tinha secando no cordão da varanda. Embrulhei o pé do homem com cuidado, imobilizando a perna com 2 pedaços de tábua fina amarrados com tira de pano. Limpei o corte na cabeça dele com água fervida e um pouco de cachaça que eu guardava no armário, não para beber. Nunca fui de beber, mas para curar ferida de gado e de gente que no campo serve para ambos sem distinção. Ele gemeu quando a cachaça tocou o corte. Abriu os olhos por um segundo, me olhou sem me ver e fechou de novo, mas a respiração estava mais firme agora. O peito subia e descia com regularidade. A cor do rosto
embora ainda pálida, tinha perdido aquele tom de terra que me assustara lá embaixo. Ele ia sobreviver. Convicção estranha de ter, sobre um homem que eu não conhecia. Mas eu tinha. Às vezes a gente sabe. Fiz mingau de fubá com o leite das vacas e um fio de mel que tinha no pote de vidro. Comi de pé, encostada na pia, olhando pela janela o quintal escuro. Os grilos estavam eufóricos naquela noite, daquele jeito que ficam quando a umidade do ar sobe, anunciando que talvez a chuva esteja chegando, não hoje, mas logo. Aprendi a ler os grilos antes de aprender a ler palavras. Minha mãe me ensinou que a natureza sempre avisa a gente que não presta atenção. Depois do mingau, fui até o quarto de hóspede e sentei na cadeira de palha que coloquei ao lado do colchão. Olhei para o homem, Augusto. Na claridade amarela do lampião, eu podia ver melhor o rosto dele agora. Limpo, ou mais limpo. A lama tinha saído com a água quente. Era um rosto que já foi bonito, e ainda era, mas de um jeito que só o tempo faz. Com sulcos fundos nas laterais da boca, com a testa marcada de sobrancelha franzida, repetida por décadas. Cabelo grisalho nas têmporas. Mãos grandes, os dedos compridos. Mãos que não trabalharam na terra, mas que tinham sua própria história escrita na textura. E mesmo dormindo, mesmo inconsciente, havia alguma coisa naquele rosto. Uma tensão que não relaxava completamente. Quem dorme assim não dorme, descansa o corpo, mas mantém a guarda. Aprendi a reconhecer porque o Benedito dormia assim nos últimos anos, como quem espera que algo ruim aconteça a qualquer momento, mesmo de olho fechado. Me peguei rezando sem ter decidido rezar. Aconteceu de um jeito espontâneo, como acontece com quem passou a vida inteira orando, não por obrigação religiosa, mas por necessidade real de falar com alguém que aguenta ouvir tudo. Meu Deus, comecei em voz baixa, quase sopro. O senhor sabe quem é esse homem. Sabe o nome verdadeiro dele, não o que ele me disse, mas o nome que o senhor deu quando ele ainda era só uma centelha de vida. Cuida do corpo dele que está machucado. E cuida do resto também, porque eu vi alguma coisa nos olhos dele, lá no fundo daquele poço, que me preocupa mais do que a perna quebrada ou o corte na cabeça. Vi tristeza, senhor. Daquela tristeza que vai fundo, que ninguém abraça, que a gente aprende a esconder porque o mundo não tem paciência para ela. Fiz uma pausa. Os grilos cantavam lá fora. Eu não sei o que o senhor está fazendo aqui, mas sei que o senhor não joga ninguém no caminho da gente por acidente. Então eu confio. Faço a minha parte. O resto é com o senhor. Amém. Foi quando ouvi um som diferente, uma respiração que mudou de ritmo. Olhei para o colchão. Augusto estava acordado, os olhos abertos, não arregalados de susto, mas abertos do jeito de quem estava ouvindo faz tempo e só agora resolveu admitir que estava. Ficamos nos olhando por um momento sem falar nada. Desculpa, disse ele. A voz ainda estava rouca, mas presente. Não era para ouvir. Eu não falei em segredo. Respondi. Outro silêncio. Você rezou por mim, disse ele. Não era pergunta. Era algo que ele estava processando, como quem tenta encaixar uma peça que não reconhece no quebra-cabeça que achava que conhecia. Rezei. Por quê? Olhei para ele. A pergunta era simples, na forma e complicada por dentro. Eu sabia disso porque já fiz a mesma pergunta a Deus, anos atrás, quando perdi o segundo filho e não conseguia entender por que alguém se importaria com o sofrimento de uma mulher pequena no meio do cerrado que o mundo inteiro ignorava. Porque todo mundo merece que alguém fale com Deus por eles, disse. Mesmo quem acha que não merece. Especialmente esses. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo diferente ali. Uma fresta. Pequena, mas fresta. Como você me tirou de lá? Perguntou. Do jeito que a gente faz as coisas quando não tem outra opção. Devagar e sem parar. Ele olhou para as minhas mãos que estavam no colo, com os curativos de pano bege já levemente manchados de amarelo pela cataplasma. Você se machucou. Machuca e sara. É o jeito das coisas.
Mais silêncio. Mas era um silêncio diferente agora. Não o silêncio do fundo do poço, que era pesado e sem saída. Era o silêncio de dois estranhos que já passaram por algo junto e ainda estão descobrindo o que fazer com isso. Você tem família? Perguntei, não por curiosidade vã, mas porque precisava saber se havia alguém para avisar. Se havia alguém que estaria procurando. Ele demorou para responder. Tenho um filho. Pausa. A gente não se fala há 2 anos. Não perguntei por quê. Não era hora, mas guardei. E esposa? Não mais. 2 palavras que carregavam um peso que eu reconheci de longe, não o peso do luto, que é dor com saudade, mas o peso da perda que não foi morte, que às vezes dói mais porque não tem nome certo. Tá bem, disse, me levantando. Tem mingau. Você consegue comer? Ele tentou se sentar, gemeu, ficou meio levantado, apoiado no cotovelo. Consegue se a senhora me ajudar. A senhora me fez dar um sorriso curto. Era a primeira vez em muito tempo que alguém me chamava assim. Ficamos acordados até quase 2 da manhã, não porque eu tinha planejado. Aconteceu da maneira que as conversas verdadeiras acontecem, sem planejamento, sem roteiro, crescendo de pequena chama em pequena chama, até que a gente se dá conta que o fogo já está alto e já aqueceu alguma coisa que estava fria faz tempo. Ele me contou, aos pedaços, que estava na região para fechar uma negociação de terra, que tinha chegado 2 dias antes, hospedado em Imperatriz, e que na tarde anterior tinha saído sozinho de carro para ver a propriedade que pretendia comprar, terra que ficava perto da divisa, a poucos quilômetros dali, que o carro tinha atolado na estrada de chão depois que começou uma garoa fininha que enganou o barreiro, e que ele tinha saído a pé tentando encontrar alguém, que estava andando pelo mato quando o chão cedeu embaixo dos seus pés. Não vi o poço, disse com um tom que não era só explicação, era outra coisa. Não vi porque não estava olhando para o chão, estava olhando para o céu. Não perguntei o que estava vendo no céu, mas fiquei com a frase. Depois de um tempo, ele perguntou sobre mim, e eu contei. Não tudo, nunca se conta tudo de uma vez, mas o suficiente. Contei do Benedito, dos filhos, da terra, da seca daquele ano que estava me engolindo devagarzinho, não de uma vez, mas em mordidas pequenas, que é o jeito mais cruel de perder alguma coisa, porque a gente não consegue identificar o momento exato que começou a acabar. Ele ouviu, de verdade ouviu. Daquele jeito que é raro, que a maioria das pessoas não sabe fazer, que é ficar quieto e presente sem preparar a resposta enquanto o outro ainda está falando. Você nunca pensou em vender? Perguntou no final. Pensei, disse, honesta. Mas não consigo. Fiz uma promessa. Para quem? Para minha mãe, que cuidaria da terra, que não deixaria virar pó. Silêncio. Promessa para quem já morreu ainda vale? Ele perguntou. E eu entendi, pelo tom, que ele não estava perguntando só sobre mim. Olhei para a foto do Benedito no oratório. A promessa não é para quem morreu, disse devagar. É para quem você era quando fez. É para não trair essa versão de você que ainda acreditava em alguma coisa. Augusto ficou quieto por muito tempo depois disso. Tanto tempo que achei que ele tinha dormido. Mas então ele falou, muito baixinho, quase para si mesmo. Eu acho que traí essa versão faz muito tempo. Não respondi. Às vezes a resposta certa é não ter resposta nenhuma. É só deixar a frase existir no ar, sem apressar, sem consertar, sem fingir que tem solução simples para coisa complicada. Depois disso, sim, ele dormiu. Eu fiquei acordada mais 1 hora, sentada na cadeira, ouvindo os grilos e olhando para a chama do lampião balançar com o vento que entrava pela fresta da janela. Pensei no que ele disse. Eu acho que traí essa versão faz muito tempo e reconheci ali uma dor específica. A dor de quem se perdeu de si mesmo e não sabe mais o caminho de volta. Conhecia essa dor. Tinha andado dentro dela por meses, depois que perdi meu 2º filho. Tinha ficado tão dentro dela que às vezes esquecia que havia lado de fora. Mas havia. Sempre há. O lado de fora não é sempre bonito.
Não é sempre o que a gente imaginou que seria, mas é real. E real, por mais difícil que seja, é sempre melhor do que ficar dentro da própria dor, como dentro de um poço. Apaguei o lampião, e a escuridão que veio não era pesada. Era só noite. Que passa. Augusto ficou na minha casa por 9 dias. Não era o plano de nenhum dos dois. Mas perna fraturada em estrada de chão, a 40 quilômetros do hospital mais próximo, com o carro atolado no barreiro e sem sinal de telefone que prestasse, não dá muita margem para escolha. No 4º dia, consegui mandar recado com seu Antônio Barros, que foi de moto até o vilarejo do Brejão e de lá telefonou para o filho de Augusto. O número que Augusto ditou de memória, com uma hesitação que durou mais do que o tempo necessário para lembrar uma sequência de dígitos. O filho não atendeu. Augusto não disse nada quando eu contei. Só assentiu com a cabeça, lento, com aquela expressão de quem recebe notícia ruim que, no fundo, já esperava. Deixa pra lá, disse ele. Mas o rosto disse outra coisa. Nos dias que ficou, fui conhecendo Augusto da maneira que se conhece alguém quando não há distração. Sem televisão, sem celular funcionando, sem o barulho do mundo moderno que serve de muro entre as pessoas. Só a casa, o silêncio do cerrado e 2 pessoas que tinham pouco em comum, além de terem dividido um poço escuro e uma noite longa. Aprendi que ele tomava o café sem açúcar e com uma expressão de sofrimento toda vez que eu servia o ralo, que era o que eu tinha. Nunca reclamou, mas o rosto entregava. Aprendi que ele lia se tivesse o que ler, e como não havia livro em casa, pegou o caderno velho que eu usava para anotar contas e dívidas e ficou olhando os números como quem lê poesia. Aprendi que de noite ele ficava acordado mais tempo do que deveria. E eu sabia disso porque ouvia o colchão ranger quando ele mudava de posição, e o ranger durava horas. Aprendi também que ele era homem acostumado a mandar, não de um jeito grosseiro. Nunca foi desrespeitoso comigo, nem por um segundo, mas havia uma postura, um jeito de falar que subentendia que as coisas seriam feitas do jeito que ele disse, porque sempre foram. Homem que passou a vida inteira sendo obedecido, desenvolve isso sem perceber. Uma espécie de gravidade, como se o espaço ao redor dele se curvasse levemente na direção da vontade dele. Eu não me curvei, não por teimosia, por natureza mesmo. Mulher que sobreviveu sozinha no cerrado por 7 anos, desenvolve sua própria gravidade. Acho que foi isso que o desconcertou desde o começo. No 7º dia, ele me fez a proposta. Estávamos na varanda. Fim de tarde. Aquele fim de tarde do cerrado que é quase violento de bonito, com o céu virando gradações de laranja e rosa e um roxo profundo nas bordas que parece pintado à mão. Eu remendava uma calça velha. Ele estava sentado com a perna estendida no banco de madeira, olhando para o horizonte com aquela expressão que eu já tinha aprendido a ler, presente no corpo, ausente na cabeça. Aninha, disse ele, sem tirar os olhos do horizonte. Eu tenho uma fazenda. Pausa. Grande. Bem gerida, pelo menos em papel. Mas faz tempo que eu não ponho os pés lá de verdade. Tenho gerente, tenho peão, tenho tudo. Mas falta alguém que cuide de verdade. Continuei costurando. Eu não fico devendo, disse ele. E aqui eu ouvi algo na voz dele, que era orgulho e algo mais antigo e mais complicado do que orgulho. O que você fez por mim, eu não tenho como pagar em dinheiro, porque dinheiro é fácil. Não tenho o peso certo. Parei de costurar. Olhei para ele. Então não paga, disse. Ele me olhou. Você precisa de ajuda com essa terra. Eu vi, a seca tá te engolindo. Eu me viro. Aninha. Pela primeira vez ele usou um tom que não era ordem, mas também não era pedido. Era algo no meio. Eu tô oferecendo trabalho, com salário, na minha fazenda. Tem casa para morar, tem estrutura. Você podia mandar alguém tomar conta daqui enquanto... Não, ele ficou quieto. Não largo essa terra. Completei com calma. Já disse que fiz uma promessa. Promessa não tem salário que compra. Silêncio. O vento passou. O capim ondulou lá embaixo.
aquela ondulação dourada que é uma das coisas mais bonitas que existe e que eu nunca consegui explicar para quem não viu. Você precisa estar ali, com o cheiro de terra seca e o calor ainda presente, mas já amolecendo, para entender. E se, disse ele mais devagar, eu trouxesse a estrutura até aqui? Me virei para ele de novo. Como assim? Posso mandar perfurar um poço artesiano. A seca não vai acabar com você se você tiver água garantida. Posso mandar consertar o telhado, posso... Não, repeti, mas dessa vez com menos dureza. Augusto, eu entendo o que você está fazendo. E é bonito, de verdade. Mas eu não aceito caridade. Não é caridade, é obrigação. Obrigação de quem? Minha. Ele disse isso olhando para o meu olho direto, sem desviar. Você me tirou do fundo de um poço. Cuidou de mim como se eu fosse família. Abriu mão de coisa que você não tinha de sobra. Isso cria obrigação. Isso cria gratidão, corrigi, que é diferente. Gratidão não vira dívida, vira memória. E memória boa já é pagamento suficiente. Augusto ficou me olhando por um tempo que não sei medir. Depois virou o rosto para o horizonte de novo. E pela primeira vez, desde que chegou, eu vi algo que se aproximava de um sorriso no canto da boca dele. Você é a mulher mais teimosa que eu já conheci na minha vida, disse ele. Sou do Cerrado, respondi. Aqui, teimosia é virtude de sobrevivência. No fim, chegamos num acordo. Não do jeito que ele propôs, do jeito que eu aceitei. Eu iria até a fazenda dele por um período. Não como empregada, mas como alguém que entende de terra e de gado e que podia dar uma olhada honesta, dizer o que via, sem o filtro de quem depende do salário, para continuar falando bem. Uma perspectiva de fora. Meu sobrinho Gilmar ficaria tomando conta daqui por esse tempo, o que eu já devia a ele, de qualquer jeito, por outras histórias. Não era o que ele queria, mas era o que eu podia dar, e foi o suficiente para fechar. A Fazenda Albuquerque, que era o sobrenome dele, descobri só então, Augusto Albuquerque, filho de Raimundo Albuquerque, neto de outro Raimundo, ficava a uns 80 quilômetros dali, numa região de transição entre cerrado e mata de cocais, daquelas paisagens que o Maranhão guarda como segredo, palmeiras de babaçu em fileiras que não acabam, terra escura e fértil que contrasta com a argila vermelha do caminho e um silêncio diferente do meu, mais úmido, mais verde, mais vivo. Era grande. Não exagerava nisso. Eram quase 300 alqueires de terra bem cuidada, pelo menos a terra. A casa-sede era outra história. Grande também, de tijolo e telha colonial, varanda com coluna, 3 quartos, sala enorme, cozinha industrial. Mas com uma frieza que batia no rosto antes mesmo de entrar, janelas fechadas no meio do dia, móveis sem uso aparente, uma ordem artificial de quem organiza o espaço, mas não habita. Casa que foi feita para a família e agora abrigava solidão. Eu conhecia esse tipo de casa, tinha morado numa. O gerente era um homem chamado Tonho, 40 e poucos anos, cabelo cortado rente, modos de quem aprendeu a fazer o que manda sem perguntar por quê. Me recebeu com educação, mas com aquele olhar de avaliação que os homens do campo dão para a mulher quando não entendem ainda qual é o papel dela. Aprendi a ignorar esse olhar ainda jovem. Os peões eram 4. Trabalhadores, pelo que vi nos primeiros dias. O gado estava bem tratado, as cercas em ordem, o pasto manejado. Mas havia uma atmosfera de quem faz o mínimo necessário para não ser demitido, não de quem faz porque se importa. Diferença sutil, mas real. A terra sente. Fui vendo tudo. Andei pelos pastos de manhã cedo. Medi com os olhos o estado das aguadas. Prestei atenção na saúde do gado, no pelo, no andar, na condição de corpo. Conversei com os peões do jeito que aprendi a conversar. Perguntando, não mandando, porque homem de campo conta mais quando acha que está ensinando do que quando acha que está sendo interrogado. E fui montando um quadro. A fazenda era boa, mas estava sendo gerida com eficiência sem alma. Números certos, mas sem o instinto de quem ama a terra. Como uma música tocada perfeitamente no metrônomo, mas sem sentimento.
tecnicamente perfeita e emocionalmente vazia. Disse isso para Augusto na segunda semana, sem suavizar. Ele me olhou por cima da xícara de café. Você tá me dizendo que minha fazenda não tem alma. Tô dizendo que a fazenda tem. As pessoas que tomam conta é que ainda não encontraram a delas dentro dela. Ele ficou quieto. Como se resolve isso? Não se resolve, disse. Se cultiva e leva tempo. Foi no 14º dia que aconteceu a primeira coisa que me fez sentir que o chão estava menos firme do que parecia. Eu tinha saído cedo antes do amanhecer para fazer o que gosto de fazer quando estou num lugar novo e quero entendê-lo de verdade. Andar nele no escuro, quando ninguém está olhando, quando a terra ainda não sabe que você está ali e se revela sem cerimônia. Andei pelo pasto dos fundos. Cruzei o córrego pela pedra de travessia que Augusto me tinha mostrado no mapa rascunhado numa folha de caderno. Subi uma elevação suave, coberta de babaçu. E lá, do outro lado da elevação, vi uma construção pequena, de pedra e barro, telhado de telha colonial, metade caída, uma cruz de madeira na frente tombada com a base apodrecida, uma porta de madeira escura, entreaberta, balançando levemente com o vento da madrugada, uma capela, velha, abandonada, escondida no meio do babaçual como quem não quer ser achada. Parei. O coração deu um tranco que eu não esperava, não de medo, ainda não era medo, era reconhecimento. Aquele aperto de quem vê algo que não deveria estar ali, ou que estava ali há muito tempo esperando ser visto. Me aproximei devagar. A grama ao redor estava alta, mas havia um caminho, sutil, quase imperceptível, mas havia. Como se alguém ainda passasse por ali de vez em quando. Ou como se a grama simplesmente recusasse crescer naquele lugar específico, que às vezes acontece. A terra tem memória de pisada. Parei na porta. O vento parou junto. Dentro estava escuro ainda, mas com a claridade que começava a esboçar no céu, eu conseguia ver um altar de pedra coberto de poeira, 2 bancos de madeira quebrados. No chão, cacos de um objeto de cerâmica que não conseguia identificar. Nas paredes, manchas de umidade desenhando formas que a imaginação pode transformar em qualquer coisa se a gente não tiver cuidado. E no altar, em pé ainda, como se tivesse resistido a tudo ao redor, uma imagem. Nossa Senhora, velha, descascada, com um manto que já foi azul agora, numa cor que não tem nome, mas com o rosto intacto, aquele rosto de expressão serena que artesão antigo sabia fazer, que artesão moderno perdeu o segredo. Fiquei olhando para a imagem por um tempo. Depois me ajoelhei no chão de terra da capelinha abandonada, ali na entrada, com o amanhecer começando a dourar o babaçual ao redor, e rezei, sem palavras elaboradas, só a presença. Às vezes, a oração mais honesta não tem frase nenhuma, é só o joelho no chão e o coração aberto. Quando me levantei, o sol tinha saído, e eu sabia, sem saber como sabia, mas sabia, que aquela capelinha ia importar, que ela fazia parte de alguma coisa que eu ainda não entendia. Naquela tarde, perguntei para Augusto sobre a capelinha. O efeito foi imediato e inesperado. Ele estava sentado na varanda, com um caderno de contas aberto no colo, que eu suspeitava que ele não estava lendo de verdade. Quando eu perguntei, o caderno fechou. O corpo endureceu levemente. Não muito, mas o suficiente para eu notar. "Onde você foi?" perguntou, e havia algo na voz. Não raiva, algo mais difícil de nomear. Passei pelo córrego, subi a elevação do babaçual. Vi a capelinha do outro lado, silêncio. "Você entrou?" Fiquei na porta. Ele olhou para o horizonte. Por muito tempo, o suficiente para eu entender que não era hesitação em responder. Era decisão sobre o quanto responder. "Era da minha mãe", disse por fim. "Ela mandou construir quando chegou nessa terra. Meu pai comprou a fazenda quando eu tinha 6 anos, e a primeira coisa que ela fez foi pedir uma capelinha." Uma pausa. "Ela morreu quando eu tinha 16, e depois disso, ninguém mais teve coragem de entrar." "Por quê?" Ele me olhou. "Porque eu não deixei." Dito assim, sem explicação adicional.
como quem fecha uma porta com cuidado, mas com firmeza, sem dar portada, mas deixando claro que está fechada. Não insisti, mas guardei, e naquela noite, deitada no quarto que Augusto tinha me arrumado na ala dos fundos da casa-sede, com janela que dava para o babaçoal e uma brisa que cheirava a terra e a palmeira, fiquei pensando na capelinha, no rosto intacto de Nossa Senhora, no caminho sutil, na grama que sugeria passagem recente, e no jeito que Augusto tinha endurecido quando eu mencionei o nome do lugar. Homem que proíbe entrada num lugar que foi da mãe morta há décadas, carrega alguma coisa ali, dentro daquelas pedras. Alguma coisa que não foi enterrada direito, que ainda respira. 3 dias depois, aconteceu o que mudou tudo. Eu estava no curral de manhã cedo, ajudando Tonho a separar um bezerro doente que precisava de atenção, quando ouvi o som de motor de caminhonete entrando pelo portão da fazenda. Não era incomum. Fornecedor, veterinário, às vezes algum vizinho. Não me virei de imediato. Mas aí ouvi a voz, alta, com aquela qualidade de voz de homem que nunca precisou aumentar o tom porque todo mundo já para quando ele fala. Cadê o Albuquerque? Me virei. Era um homem grande, não só de altura, de presença, daquele tipo que ocupa mais espaço do que o corpo fisicamente toma. Chapéu de couro, camisa de botão com as mangas arregaçadas, botas com esporas que tilintavam em cada passo. 2 homens atrás, em silêncio, com aquele silêncio de quem foi treinado a ser sombra. Tonho foi ao encontro dele, e eu vi alguma coisa no rosto de Tonho que eu não tinha visto antes. Medo, sutilmente, controlado, mas medo. Coronel Firmino, disse Tonho, com uma voz que tentava ser normal e não conseguia do todo. O doutor Augusto tá... Eu sei onde ele tá, disse o homem. Tô perguntando onde ele tá agora, nesse momento. Na casa-sede, coronel. O homem, Firmino, olhou ao redor com aquela vagareza de quem tem todo o tempo do mundo, porque o tempo dos outros também pertence a ele. E então, os olhos pararam em mim, me examinaram, devagar, do chapéu de palha às botinas gastas. E essa? Perguntou para Tonho, sem tirar o olhar de mim. Respondi antes que Tonho pudesse. Essa fala por conta própria, disse com calma. Me chamo Ana das Dores. Tô aqui a convite do Augusto. Firmino me olhou por um segundo que durou mais do que deveria. Depois sorriu. Era um sorriso que não era alegria. Era avaliação. Daquele tipo que classifica e descarta ao mesmo tempo. Uma mulherzinha de convite, disse ele, com um tom que não precisava explicação. Não respondi. Olhei para ele no olho, firme, sem desviar, sem enrijecer. Só firme, do jeito que olha para touro bravo quando quer que ele entenda que você não tem medo, mesmo que tenha. Alguma coisa no meu olhar o fez hesitar por meio segundo. Só meio segundo. Mas foi suficiente para eu saber que havia ali uma fraqueza que o tamanho escondia. Ele virou e foi em direção à casa-sede. Eu fui atrás. Não porque alguém pediu, porque alguma coisa me disse para não ficar longe. Tem coisa que a gente faz na vida sem entender direito por quê. Age antes de pensar, move o corpo antes que a cabeça autorize. Depois, quando tudo passou e a poeira baixou e o coração voltou ao lugar, é que a gente senta e tenta montar o sentido daquilo, como quem junta os cacos de um prato quebrado no chão e tenta entender como era o desenho antes de cair. Foi assim naquele dia. Entrei na casa-sede 2 minutos depois de Firmino. Ele já estava na sala grande, de chapéu na cabeça, o que em casa alheia diz tudo sobre o tipo de homem. Com os 2 capangas parados na porta como estacas e Augusto de frente para ele, em pé, com uma postura que eu reconheci como esforço. Era a postura de homem que está com dor, mas não vai sentar na frente do inimigo, porque sentar seria admitir fraqueza. A perna ainda não estava boa. Eu sabia disso. Firmino, disse Augusto, com uma voz que não tremeu. Dei crédito a ele por isso. Augusto, respondeu o outro com aquele sorriso que não era sorriso. Cadê o homem mais temido da região? Olhou ao redor da sala devagar, como quem avalia um imóvel à venda. Ouvi dizer que você caiu num buraco. Uma pausa calculada.
Literalmente. O que você quer, Firmino? O que sempre quis. O homem deu um passo à frente, as esporas tilintando no piso de madeira. Aquela faixa de terra na divisa, a que você sempre se recusou a vender. Outro passo. Mas agora as coisas mudaram, não mudaram? Ouvi que você tá fraco, que tá com problemas, que o banco... Você ouviu errado. Ouvi de fonte boa. Os dois ficaram se olhando, e no espaço entre eles havia uma história que eu não conhecia inteira. Anos de disputa, de território, de orgulho de homem grande que não cabe em terra pequena. Eu sentia isso no ar, como se sente umidade antes da chuva. Não vê, mas sabe que vem. Augusto não recuou, mas eu vi, porque estava prestando atenção do jeito que mulher aprende a prestar quando precisa sobreviver em espaços dominados por homem. Vi o momento em que a dor da perna passou por ele como uma onda, um aperto mínimo no canto do olho, uma levíssima mudança no peso do corpo. Firmino viu também, e foi quando ele deu o terceiro passo. Eu entrei na sala, não corri, não gritei. Entrei devagar, do mesmo jeito que entro em curral com animal nervoso, sem pressa, sem ameaça, ocupando o espaço com calma que não é fraqueza, é presença. Me posicionei ao lado de Augusto, não na frente, ao lado. Firmino parou. Me olhou com aquela expressão de quem vê algo que não estava no roteiro que ele tinha preparado. Você de novo, disse. Eu ainda? Respondi. Silêncio. O ventilador de teto girava devagar acima de nós. Uma mosca zumbia em algum lugar. Lá fora, um bem-te-vi chamou 3 vezes e parou. Isso não é assunto seu, mulherzinha, disse Firmino, com menos confiança do que a voz tentava mostrar. Percebi isso na consoante final. Mulherzinha saiu um pouco mais rápido do que devia, delatando que minha presença tinha mexido em algum cálculo. Aqui dentro, disse eu devagar e claro, tudo o que acontece com esse homem é assunto meu. Por quê? Quem você é para ele? Boa pergunta. Fiz uma pausa antes de responder. Não porque não sabia, mas porque precisava que a resposta fosse verdadeira. E verdade, às vezes, precisa de um segundo para se organizar antes de sair pela boca. Sou quem está aqui, disse. E às vezes é isso que basta. Firmino me olhou por um tempo que me pareceu longo, mas que provavelmente foram só uns 4 segundos. Olhou para os capangas, olhou para Augusto, olhou para mim de novo. E então disse, com um tom que tentava ser ameaça, mas saía como advertência, você não sabe com quem está se metendo. E o senhor, respondi sem elevar a voz, não sabe de onde eu venho. De onde eu venho, a gente aprende cedo, que tamanho não é o mesmo que razão. E homem sem razão, por maior que seja, já caiu. Às vezes, só não percebeu ainda. O silêncio que veio depois daquilo foi de um tipo específico. O silêncio de quando uma verdade pousa no ar e todo mundo na sala sabe que é verdade, inclusive quem não queria ouvir. Firmino ficou imóvel por uns 3 segundos. Depois colocou o chapéu mais fundo na cabeça. Gesto de homem que precisa de um ritual pequeno para recuperar a compostura. E virou. Essa conversa não acabou, disse para Augusto já de costas. Quando você quiser continuar, respondeu Augusto, manda avisar com antecedência. Firmino saiu. Os capangas saíram atrás. Ouvi as botas no corredor, a porta da frente, o motor da caminhonete pegando e o som se afastando pela estrada de chão, sumindo aos poucos até que o bem-te-vi voltou a chamar lá fora como se nada tivesse acontecido. Ficamos em silêncio por um momento. Então, Augusto se sentou. Não de fraqueza, de alívio, como quem aguentou mais do que deveria aguentar em pé e finalmente tem permissão de pousar. Ficou olhando para o chão por um tempo. Quando levantou os olhos para mim, havia algo diferente ali. Não era gratidão. Gratidão eu já conhecia no rosto dele. Era algo mais fundo, mais perturbado, como quem estava vendo alguma coisa pela primeira vez e não sabia se ficava aliviado ou assustado com o que estava vendo. Por que você fez isso? Perguntou. E eu entendi que era a mesma pergunta que ele tinha feito na primeira noite, depois que eu rezei por ele. Por quê?
Pergunta de homem que passou a vida inteira medindo as ações das pessoas pelo interesse por trás delas, que aprendeu a desconfiar de gratuidade, porque gratuidade genuína é coisa que o mundo foi ensinando a ele que não existe. Porque ninguém merece ficar no fundo, disse, sozinho. Era a mesma resposta que tinha dado naquela noite. E dessa vez, ele não ficou quieto. Dessa vez, uma lágrima escorreu. Só uma, pelo lado direito do rosto. Ele não tentou esconder. Acho que nem percebeu de imediato, ou percebeu e decidiu, naquele momento, que não ia mais gastar energia fingindo que não sentia o que sentia. Eu fiz o que minha mãe me ensinou a fazer quando alguém chora, e não precisa de palavras. Fiquei parada e quieta, sem olhar para outro lado, sem fingir que não vi. Deixei ele ser visto. Às vezes, a maior coisa que a gente pode oferecer a alguém é não desviar o olhar. Naquela noite, ele me contou o resto. Sentados na varanda, com a noite do cerrado se abrindo ao redor, cheia de sons que a cidade nunca ouve, o sapo, o grilo, o vento nas palmas do babaçu, que faz um som parecido com chuva quando a brisa é certa, ele contou. A esposa que foi embora 12 anos atrás. Não por outro homem, foi embora de um jeito mais difícil de nomear e de perdoar. Foi embora de dentro, primeiro. Ficou no corpo, mas saiu da presença, da cumplicidade, do calor. E ele, em vez de perguntar o que estava acontecendo, foi trabalhar mais, comprou mais terra, expandiu mais, como se o tamanho da fazenda pudesse preencher o espaço que estava diminuindo dentro da casa. Quando ela foi embora de vez, levou o filho de 18 anos. Não forçado, o menino escolheu. E aquela escolha foi a coisa que mais doeu, porque era o julgamento de alguém que o conhecia de verdade, que cresceu vendo, e mesmo assim optou por ir embora. Ele tinha razão, disse Augusto olhando para o escuro. Em ir embora eu era, buscou a palavra, pesado, daquele jeito que sufoca sem apertar. Não gritava, não batia, mas tinha uma maneira de ser que não deixava espaço para os outros respirarem do jeito deles. E você percebeu isso quando? Quando caí no poço. Disse isso simplesmente, como quem declara um fato climático, mas carregava tudo dentro. Fiquei lá embaixo por quase 1 hora antes de você aparecer, continuou. E no começo eu gritei, chamei, tentei sair, mas a perna não deixou, e então parei. Uma pausa longa. E no silêncio lá dentro, comecei a ver coisas. Não visão, não loucura. Só memória. O rosto do meu filho quando pequeno. A voz da minha mãe me chamando para a missa lá na capelinha. O dia que minha mulher tentou conversar e eu disse que estava ocupado. Ele respirou fundo. Quando você apareceu lá em cima e falou que ia me tirar, eu não sei se acreditei de verdade. Mas me segurei porque não queria morrer com aquelas memórias sendo as últimas. O babaçu balançou. A brisa trouxe cheiro de terra úmida, um cheiro que no cerrado significa que a chuva está chegando, não hoje, mas dentro de dias. A natureza avisando com antecedência para quem sabe ouvir. A capelinha, disse eu depois de um tempo. Ele me olhou. Você precisa abrir ela de novo. Silêncio. Não é minha para abrir, disse ele com uma voz que revelava que tinha pensado nisso antes, muitas vezes. É exatamente sua para abrir, respondi, porque você foi o único que fechou. Ele ficou olhando para o escuro por um tempo que eu não medi. Depois assentiu, devagar. Aquele aceno de cabeça que não é concordância fácil, é capitulação honesta, que é completamente diferente e completamente mais corajosa. No dia seguinte, de manhã, fomos até a capelinha os dois. Ele mancava ainda, com um cajado improvisado de galho grosso que Tonho tinha aparado para ele. Eu ia ao lado, sem segurar, porque sabia que ele não queria ser segurado. Precisava chegar lá com as próprias pernas. O babaçual estava quieto naquela manhã. Um sol ainda jovem filtrado pelas palmas, fazendo manchas de luz e sombra no chão. O ar cheirava a palmeira e a terra que estava começando a perceber que a chuva estava vindo. Chegamos na capelinha. A porta estava como eu tinha deixado, entreaberta, balançando levemente. Augusto parou na frente. Ficou olhando por um tempo.
Eu fiquei ao lado, em silêncio, porque sabia que aquele momento não era meu. Era dele, e da mãe dele, e de todos os anos que tinham ficado presos naquelas pedras, esperando que alguém tivesse coragem de entrar. Ele deu um passo, depois outro, e entrou. Eu fiquei na porta. Vi quando ele viu a imagem. O rosto intacto de Nossa Senhora, olhando para ele como tinha olhado para mim, com aquela serenidade de quem não julga, mas também não mente. Vi quando os ombros dele desceram, 1 milímetro, só um, mas vi. Vi quando ele levantou a mão e tocou com a ponta dos dedos no manto desbotado da imagem, com uma delicadeza que não combinava com o tamanho do homem, e que por isso mesmo era a coisa mais verdadeira que eu tinha visto nele. Então ele abaixou a cabeça, e ficou assim por um tempo. Não sei se rezou, não sei se chorou, não era meu de saber, mas quando saiu, o rosto estava diferente. Não resolvido, vida não resolve assim, de repente, numa manhã de capelinha velha, mas diferente, como quem soltou alguma coisa que estava carregando tanto tempo que tinha esquecido que não era obrigado a carregar. Me olhou. Obrigado, disse. Simples assim. Não fui eu, respondi. Ele entendeu o que eu quis dizer. Fiquei na fazenda Albuquerque por 2 meses, não como empregada, como presença, que é diferente. Presença não tem contrato, não tem horário, tem apenas o compromisso de ser honesta enquanto está. Nesse tempo, vi a fazenda mudar de um jeito que não tem como medir em planilha. Tonho passou a conversar mais com os peões, não só mandar. Os peões passaram a chegar mais cedo, não por obrigação, mas porque havia alguma coisa no ar que tinha mudado. Uma atmosfera de lugar que está sendo habitado de verdade, não apenas operado. Augusto ligou para o filho. Não me contou detalhes. E eu não pedi, porque há coisas que pertencem só a quem as vive. Mas soube pelo jeito que ele voltou daquela ligação, com o passo mais pesado e o rosto mais leve ao mesmo tempo, que é o jeito que a gente fica quando tem uma conversa difícil que precisava ter e que vai demorar para se resolver, mas pelo menos começou. Reconstruímos a capelinha. Contratamos um pedreiro do vilarejo mais próximo, seu Deus dará, 70 anos, que quando viu a imagem de Nossa Senhora, disse que a tinha visto ali de menino, quando ainda passava por aquelas terras com o pai. A notícia foi passando de boca em boca pelo vilarejo e no fim de semana que a capelinha foi reinaugurada, sem cerimônia oficial, sem padre, só a porta aberta e um buquê de flores silvestres que eu colhi de manhã, apareceram 11 pessoas que ninguém tinha convidado. Vieram porque sabiam. A terra conta, sempre conta. Na véspera de ir embora, fui até a beira do córrego sozinha. Era fim de tarde. O céu estava fazendo aquela coisa que o céu do cerrado faz antes da chuva que finalmente vem. Uma claridade estranha, quase branca, que faz as cores ao redor ficarem mais saturadas. O verde mais verde, o vermelho da terra mais vermelho, como se o mundo estivesse se preparando para ser lavado e resolvesse se mostrar por inteiro antes de limpar. Tirei os chinelos. Coloquei os pés na água rasa e fresca do córrego, fechei os olhos e fiquei pensando no que tinha acontecido naqueles meses. Não de forma organizada, não listando eventos, mas do jeito que a memória real funciona, em imagens, em cheiros, em sensações. O poço escuro e o cheiro de mofo, as mãos de Augusto agarrando a borda, a lágrima que ele não escondeu, o rosto de Nossa Senhora intacto no altar, coberto de poeira. A voz de Firmino tentando ser ameaça e saindo como medo disfarçado. E mais atrás, sempre mais atrás, o rosto do Benedito na foto do oratório. Os filhos que não cresceram. A promessa feita de joelho à beira da cama da minha mãe. Pensei, o que é que aconteceu aqui de verdade? E não soube responder de forma simples, porque o que aconteceu não tem nome único. Foi várias coisas ao mesmo tempo, como sempre é quando a vida resolve se mostrar de frente. Um acidente que não foi só acidente. Um poço que era mais do que um poço. Uma capelinha que guardava mais do que poeira. Um homem que precisava cair para começar a se levantar de verdade. E eu,
Uma viúva do cerrado com as mãos calejadas e o coração que tinha aprendido a operar no modo de sobrevivência e que naqueles 2 meses, sem perceber direito, tinha voltado a fazer algo que esquecera como era. Sentir esperança, não a esperança ingênua de menina que não conhece o que a vida cobra. A outra, a esperança calejada, a que sabe que vai doer e vai custar e que às vezes a conta vem antes do resultado, mas que também sabe, porque já viu, porque carrega no corpo, que a conta é paga e o resultado existe, que tem lado de fora do poço, sempre tem. Augusto me encontrou ali, de pé no córrego, quando o sol já estava quase descendo. Ficou na margem, não entrou na água. Respeitou o silêncio que eu estava habitando, que foi uma das coisas que aprendi sobre ele naqueles 2 meses, que por baixo de toda a rigidez havia um homem que sabia, quando prestava atenção, o que o outro precisava. Depois de um tempo falou: "Você vai voltar." Abri os olhos, olhei para ele. "Para cá?" "Para cá. Para mim saber como a terra tá indo." Sorri. "Mando notícia pelo Gilmar quando tiver sinal." Ele assentiu. Mas havia algo no rosto, uma pergunta que não tinha saído pela boca ainda, daquelas que ficam perto da garganta, mas não passam por ela. "Pode falar," disse. "Você acredita que as coisas acontecem por alguma razão?" Perguntou. "O poço, você aparecendo, tudo isso. Peguei os chinelos, saí da água, sequei os pés na grama antes de calçar. Acredito que a gente acontece por alguma razão," disse. "As coisas são só o caminho. O que importa é o que a gente faz quando chega lá." Ele ficou quieto por um momento. "E o que você fez foi me tirar do fundo." "O que eu fiz," corrigi, devagar, "foi fazer o que era certo. O que você fez foi deixar." Ele me olhou sem entender completamente. "Deixar o quê?" "Deixar ser tirado." Pausa. "Que é mais difícil do que parece, para homem do jeito que você é." Ficou olhando para o córrego por um tempo. Depois disse baixinho, quase para si mesmo: "Minha mãe dizia que Deus não manda o que a gente precisa, manda quem a gente precisa." Não respondi. Fiquei olhando para o sol que estava descendo, daquele jeito lento e glorioso que o sol do cerrado desce, sem pressa, como quem sabe que vai voltar amanhã e por isso pode se despedir com calma. E pensei: talvez sim, talvez seja assim. Talvez eu não tenha aparecido naquele pasto por acidente. Talvez o poço não estivesse esperando ele. Talvez estivesse me esperando, porque eu também precisava de alguma coisa que aquele encontro me deu, só que levei mais tempo para nomear. Precisava lembrar que ainda era capaz de puxar alguém de volta. Precisava saber que a força que o campo foi ganhando de mim ao longo de 30 anos de sol e seca e luto ainda estava lá. Não me deixou. Só foi esperando o momento que prestasse para alguma coisa maior do que minha própria sobrevivência. Voltei para minha terra no dia seguinte, de manhã cedo. Augusto me levou de carro até onde meu sobrinho Gilmar me esperava com a moto. A estrada de chão estava lavada. Tinha chovido na madrugada, finalmente, aquela chuva que eu tinha sentido chegando pelos grilos, pelo cheiro, pela claridade estranha do céu. A terra vermelha estava escura de molhada e o ar tinha aquele cheiro de chuva em terra seca, que é um dos cheiros mais bons que existem no mundo. Não tem perfume caro que chegue perto. Quando peguei a mochila no banco traseiro do carro e fui me despedir, Augusto ficou do lado de fora com os braços cruzados, olhando para mim com aquela expressão que eu não sabia nomear ainda completamente. "Aninha", disse. "Augusto." "A faixa de terra na divisa", começou, e eu já ia dizer que não precisava, que não queria nada. "Não vou vender para o Firmino, mas vou reservar para um projeto." Uma pausa. "Quero construir uma escola pequena, para o pessoal do vilarejo." Olhou para mim. Foi ideia de você, sem você saber. Quando você disse que a fazenda tinha alma e que as pessoas é que não tinham encontrado a delas dentro dela." Fiquei olhando para ele por um momento. "Escola é bom começo", disse. "Não sei fazer", admitiu. "Ninguém sabe antes de fazer." Ele estendeu a mão. Eu dei a minha.
a mão calejada com as marcas das cordas ainda presentes nas palmas, que o médico de Imperatriz tinha dito que iriam sumir com o tempo, mas que eu, honestamente, não tinha tanta certeza que queria que sumissem. Eram a prova de que alguma coisa aconteceu de verdade. Ele apertou minha mão com as duas dele. Não disse mais nada. Não precisava. Quando cheguei em casa, minha casa de adobe e telhado quebrado e goteira que canta quando chove, o Gilmar tinha deixado tudo em ordem. As vacas ordenhadas, o roçado capinado, o fogareiro limpo. Entrei devagar. Fui direto ao oratório. Olhei para a foto do Benedito, o sorriso nervoso, a boca fechada, os olhos arregalados. Benedito, disse em voz alta pela primeira vez em não sei quanto tempo. Costumava falar com ele só por dentro, em pensamento. Mas naquele dia queria que as palavras saíssem de fato, ocupassem o ar da cozinha, existissem em som. Aconteceu uma coisa. Muita coisa. Fiz uma pausa. Eu acho que você ia gostar de saber. Mas acho também que você já sabe. Fui acender o fogareiro. Pus a água para ferver. O cheiro de lenha queimando encheu a cozinha. Aquele cheiro que é casa, que é rotina, que é o fio que me prende ao chão e me impede de me perder completamente nos lugares mais fundos da memória. Enquanto esperava o café, fui até a janela. Do lado de fora, o cerrado estava resplandecendo depois da chuva. O capim tinha voltado a ter uma cor que eu não via desde março. Um verde que não era a esperança exatamente, mas era o anúncio dela. A terra vermelha fumegava levemente com o calor que voltava após a chuva. Aquela fumaça fina e branca que parece respiração, como se o solo estivesse vivo e provando isso. Os pássaros tinham voltado. Eu fiquei ali na janela, com o cheiro de café começando a subir do fogareiro, olhando para a terra que era minha, e da minha mãe, e da mãe da minha mãe, e pensei numa coisa que não consigo explicar direito. Só consigo sentir, que às vezes é mais verdadeiro do que explicar. Pensei, aconteceu algo que mudou a direção de duas vidas num pasto de cerrado numa tarde de agosto. E nenhuma das duas vai ser a mesma. E o mundo, que é feito de duas vidas multiplicadas em todas as direções, é um pouquinho diferente por causa disso. Não sei se foi Deus, não sei se foi acaso, não sei se foi a promessa que fiz para minha mãe, que me colocou naquele pasto naquele dia específico, ou se foi simplesmente que eu sempre fui para buscar lenha naquele canto e dessa vez havia um homem no poço. O que eu sei é o que eu vi. Sei que no fundo de um poço escuro, a 7 metros de profundidade, dois seres humanos se encontraram no ponto mais baixo que cada um havia chegado. Um no corpo, uma na alma. E escolheram, cada um à sua maneira, não ficar lá. Sei que uma capelinha guardou um luto por décadas e esperou com a paciência que só pedra e fé têm. Sei que uma lágrima num rosto que não sabia mais chorar é às vezes o sinal mais claro de que uma vida está começando a ser vivida de verdade. Sei que o coragem não é a ausência do medo, é o medo com fome, que avança mesmo com o estômago cheio de pavor. E sei, isso acima de tudo, que mulher de roça que a vida tentou dobrar e não conseguiu não é exceção. É regra, são tantas. Espalhadas por esse Brasil de estrada de chão e riacho seco e pôr do sol que ninguém fotografa porque não há ninguém de câmera por perto. Mas acontece do mesmo jeito, igual, glorioso, dia após dia. Mulheres que levantam antes do sol, que carregam lata na cabeça e luto no peito e ainda assim chegam no fim do dia com o trabalho feito. Que não pedem que admirem a força delas porque estão ocupadas demais usando ela. Que rezam não por costume, mas por necessidade genuína de ter alguém que aguenta ouvir tudo. Se alguma dessas mulheres estiver lendo isso, ou ouvindo, porque tem muita história boa que não é lida, é contada de boca em boca na sombra de uma mangueira ou num banco de varanda, eu digo o seguinte: você já desceu em poço mais fundo do que imagina e subiu. Talvez nem tenha percebido, mas desceu e subiu. A corda era fraca, a parede estava cedendo, a dor era real. E você subiu do mesmo jeito. Isso não vai mudar o que você perdeu. Não traz de volta quem foi.
Não faz a seca acabar antes do tempo. Não conserta o telhado quebrado, nem resolve a conta que venceu. Mas fica dentro de você como prova de que é possível, de que você é mais do que o que a vida tirou, de que o lado de fora do poço existe, sempre existe, mesmo quando lá de dentro não dá para ver. O café ficou pronto. Servi na cuia de alumínio que foi da minha mãe. Tomei em pé, encostada na janela, olhando o cerrado respirar. E não sei dizer se o que senti era paz, ou alívio, ou simplesmente o cansaço honesto de quem fez o que era certo e pode descansar sem culpa. Mas senti. E foi suficiente. Isso que eu contei aconteceu de verdade. Pelo menos é o que eu acredito. E tem dias que acreditar é a coisa mais corajosa que existe. Ana das Dores Brejão do Meio, Maranhão. Num setembro que choveu depois de muito tempo seco.